É isso aí, muito boa noite a todo mundo. Estamos ao vivo na nossa quinta edição do Audio Talks, hoje com o Saulo Ruiz, que ele é técnico de PA da Lauana Prado. É isso aí, o pessoal tá chegando aí. O Saulo já entrou já. Só confirma pra gente como que tá o áudio aqui, se tá legal, se a imagem tá bacana também, pra gente ter uma noção. Beleza. Pra gente saber como é que tá as coisas. Bom, vamos esperar o Saulo entrar. Pra quem não conhece o Saulo ele é técnico hoje da Lagoa Prado, ele faz o PA lá, né? É, ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele, desde quando começou, teve o primeiro contato com o áudio, até nos dias atuais. Ele vai contar um pouco sobre a trajetória mesmo dele, de profissional, e depois a gente vai entrar já num assunto mais técnico, que ele trabalha hoje, o que ele faz, né? Ó, o Cris já chegou aí também. Um abraço, Cris. É, Ele vai comentar um pouco aí pra gente como que é o trabalho dele, que ele faz lá. E também ele vai falar a dica dele. Todo mundo que passa aqui deixa uma dica, né? Que é pro pessoal pegar e poder também usar ou no máximo tentar extrair alguma coisa dela, né? Bom, vamos esperar o Saulo chegar aí. Eu acho que ele já deve estar entrando aí. Mas é isso aí. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí, que hoje ele falou que tá afiado, que vai responder tudo. É... A galera deixou umas perguntas para eles, é bem, assim, bem diferente até. A ele aí. Fala, Saulo! Ô, tudo bom? Beleza? Tava tendo um probleminha aqui com o microfone em ouvir, mas aí na live, quando você tava falando, mas aí agora deu tudo certo. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, tô com o Ah, então fone aqui, beleza. deu tudo certo. E aí, tudo certo? Tudo na paz, tamo aí. Você é de Muito São Paulo? só Ferraz de Vasconcelos, Ah, tá. mora do lado do Cris aqui. Né, ele falou. Não, eu perguntei porque eu achei que você era de outro estado, coisa assim. Ah, E sim, como, pode crer. Não, não, e sou daqui como, mesmo. Nasci e na como Vila que... Matilde. Ah, você já... É. E como que tá a quarentena aí? Daquele jeito, né? Trancado. É bom que tá dando pra fazer bastante coisa, tipo, ligado à música, assim, Sim, sabe? eu acho que esse é o ponto que a galera tá pegando bem, né? Estudando bastante, Sim, sim. tá melhorando, né? Aprimorando, né, as Sim, técnicas. verdade. Então, E... tenho tocado bastante, passado o dia tocando e Ah, você é aproveitar. músico? Aham, eu toco Bom, também. então já comenta como que você teve o primeiro contato com o áudio, como você começou. Foi assim. Começou mais ou menos há 13 anos atrás, em 2007, quando eu cheguei em Ferraz de Vasconcelos. E aí, se não me engano, final de 2007, no último ano da escola, e formei Uhum, uma banda com os amigos meus. Tava todo mundo direcionado, assim, uns querendo. Sabe aquele final de ano? Um quer ir para um lado, outro quer uhum, ir para o outro. Falei, vou montar uma banda, vou seguir a música. Tava rolando aquela cena na época. Então, montei uma banda e começamos a tocar. Então, correria tal. Aí não tinha muita grana pra gente fazer gravar um CD, tirar uma foto. Então a gente começou a fazer por nós mesmos. Eu comecei a fazer as produções, comprei uma câmera, juntava um dinheiro, tirava foto, fazia clipe, e fazia tudo, sabe? Photoshop, toda caraca, que aquela legal. arte. Aí passou 2 anos, aí abri um estúdio aqui no centro de Ferraz, chamado Old Flentes, do Edgar. E na inauguração do estúdio era assim, a banda que ia ensaiar não pagava. Porque pelo menos você ia lá e conhecia o estúdio, né? Aí beleza, a gente foi lá, Uhum. conheceu o estúdio e começamos a ensaiar lá. Aí criamos uma amizade e ele ofereceu uma produção para a banda. Falou assim, meu, eu tô pensando em começar a trabalhar com uma banda, assim, de dar uma força, fechar. E eu achei o som de vocês interessante. E o que vocês acham? Pô, pra gente era massa, né? Pô, ter um estúdio Uhum. assim que nós já. Aí começamos a passar a maior parte do tempo no estúdio. Automaticamente eu comecei a trabalhar no estúdio.
olhar as bandas, tipo, agendar Ah, que horário, legal. limpar, fazer aquele corre. Então, minha banda estava de graça, tinha aquela produção, então foi criando aquele vínculo. E correndo atrás de mixagem, eu baixava apostila, multitrack. Aí comecei a fazer todo aquele corre, porque eu comecei a produzir minha banda, né? Aí eu Uhum. comprei uma M-Audio, Nossa, placa. aquela Delta 1010 LT, sabe? Que você Nossa. colocava ainda dentro do computador. Uhum. Aí comprei essa placa aí de um brother que tava vendendo, comecei a fazer várias produções e comecei a endoidar. Aí quando chegou mais ou menos em 2000, acho que no final de 2011 para 2012, não, desculpa, eu vou voltar. Aí esse Edgar, ele precisava fazer a medição da sala, porque como o estúdio era novo ainda e estava preparando para a gravação, aí foi quando ele chamou o Chris, e foi quando eu conheci o Chris. Aí o Chris foi no Ah, estúdio fazer a medição do RT60 da sala para ele, e ele já conhecia o Chris da cena de hardcore daqui de Ferraz, que todo mundo tinha banda e tal. E os caras já eram tudo da mesma cena. Então, aí eu conheci o Cris, aí ele já começou a me dar um monte de toque. Aí já foi meu professor dali, tipo, na época eu lembro de compressão, e ele, mano, eu comprimi assim, assim, aqui, papai começou todo esse lance, essa troca de informação. Aí é o professor aí, ó. caraca, que Aí, legal, meu. aí foi bem massa. Aí quando chegou no final de 2011 para 2012, o Edgar chegou e falou assim, olha, mano, eu vou vender o estúdio pro Cris, porque não tá sendo o que eu esperava, porque na época a cena deu uma caída, na época do rock. Então um monte de Uhum. banda acabou, um monte de gente tipo, teve filho, foi casar e começou a seguir outra vida. E automaticamente foi, né, foi caindo o movimento. Aí ele falou, vou passar o estúdio pro Cris e tal, e falei, beleza. E ele falou assim, ele tem interesse também, então você vai na venda. Eu falei, massa, fechou. Aí passou, aí o Cris começou a trabalhar no estúdio, já tinha umas bandas que a gente precisava terminar de gravar e tudo. Aí passamos uns meses trabalhando lá. Aí apareceu uma oportunidade no Splash Bar, que ele me indicou, para mim fazer auxiliar técnico. Então eu ficava no palco, aqui na Amador Bueno, na Guilhermina, não, Vila Matilde. Aí eu colei, aí rolava tipo 3 grupos de pagode, tinha um dia que era 3 duplas sertanejas. Então o técnico ficava lá em cima e eu ficava no palco só fazendo pet e microfonando. Os road Uhum. montava e eu só tinha um caderninho, montava, então ali eu peguei a noção de como era o palco, de como era a coisa, né? É, porque Aí até depois, então você veio do estúdio, né? eu vim do estúdio, então tudo que eu aprendi de compressão, equalização, foi voltado para o estúdio, de gravação. Então, Ah, que legal. aí eu vim, então assim, eu sou um protótipo do estúdio, sabe? Pô, que Tudo que eu legal uso isso no aí. PA, eu aprendi no estúdio, e muitas coisas eu aprendi vendo pessoas de estúdio, que eu levei, e funcionou pra caramba, e assim, tá dando resultado. Caraca, que Então, legal. aí o que acontece? Aí comecei a ver vários caras trabalhar. Aí eu lembro que tinha um grupo do pagode que tinha que fazer o PA, o Viola. Aí o Viola chegava com o M7, comigo com uma LS9. E eu via aquela mesa, eu falava assim, nossa, que muito louco. Até então na casa tinha uma 01B, né? Mas também nunca tinha Uhum. mexido. Eu só via de longe, porque até então o técnico era meio ranzinhos e ficava... E ficava aquela coisa, e ficava, tá legal. E ele, é assim, 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 e rolando aquela parada. Aí aconteceu de eu sair dessa casa, por questões... Porque o técnico tinha um filho dele que era iluminador e ganhava paga de iluminador. Só que aí, no dia de fazer a manutenção, o moleque ficava de boa, fazendo o rolê dele lá, e ele queria colocar eu, que era auxiliar técnico, para subir em andaime para limpar a luz. Eu falei, irmão, Ah, sai não. fora, isso era para mim. Aí um dia eu cheguei lá, tinha um outro cara lá de canto, assim, eu falei, firmeza. Aí tava ele e o gerente. Aí ele falou assim, o gerente falou, Saulo, hoje você vai trabalhar no no ambiente, né? Eu falei, mas como assim? Ele falou, de garçom. Eu falei, não, fui contratado para me trabalhar como hold. Ele falou, não. Aí esse técnico abriu a boca e falou assim, não, você foi contratado pelo Splash Bar. Eu falei, irmão, então faz o seguinte, eu me demito, falou. Peguei e saí fora. Eu falei, sai fora. Aí na época, tinha um amigo meu, também aqui de Ferraz, o Diego Corrêa, que estava na casa dele montando um estúdio. Então, como eu tinha um computador, eu tinha os equipamentos, tinha as coisas, eu falei para ele, falei, mano,
vamos, né, fazer essa empreitada aí junto. Mas, assim, mas o estúdio era dele, eu tava ali só Uhum. dando, né, aquela, só pescoçando, tipo assim, ajudando ele naquelas. Aí começou essa obra do estúdio dele, quebramos lá o quarto dele, colocamos um espelho, começou todo o corre, toda aquela movimentação. Aí um dia o Cris me liga e fala assim, ô mano, tá precisando ali uma banda de hold, que eu fui fazer, Batom na Cueca, uma banda de axé. Aí eu falei, pô, massa. Ele falou, quer fazer? Eu falei, quero. Eu falei, mano, eu já sou músico, então assim, se eu afinar a guitarra, eu tocava bateria na igreja muitos anos atrás, mas só aquele chá com pão de acompanhar, sabe? Então eu falei, meu, dá pra me desenrolar, não vou estar na mão, o resto a gente aprende. Aí Que legal. beleza. Aí ele fui fazer o batom na cueca de hold. Aí eu lembro que já nesse trampo, tem até uma curiosidade que hoje tá acontecendo uma coincidência muito grande, só que aí com o decorrer da história eu vou revelar aí o que é. Aí fui fazer o batom na cueca, era 3 shows, numa reduzido, era aí um técnico só, até o batera foi como hold nesse dia, porque eram 4 artistas, e um deles tocava batera. Aí um deles, um dos artistas foi pra batera, e o batera foi de hold, que ele era músico, o Gary. Aí foi aí que eu conheci ele também. Aí fizemos trampo e fomos indo. Então, quando eu já cheguei, já tipo, foi aquele meu negócio, sabe? Porque eu já peguei a guitarra, já afinei, já dei aquela desenrolada, já montar a bateria. Porque como eu já vim de estúdio, então eu gostava daquela simetria, de ver as coisas microfonadas, bonitas, de Uhum. estúdio, sabe? Então eu Sim. montei o ampli, aquelas coisas, tipo assim, aquela simetria que eu já aprendi no estúdio, né? De tudo. E então a galera começou a ver diferente. Então, vai lá, bateria, sentava, desenrolava, baixo, guitarra, teclado, fazia umas notinhas, assim, tocar assim, só para passar e tal. A galera, pô, firmeza. Aí no último show, foi um sistema grande de 2 técnicos, com 2 mesas. Só que não tinha, né? Então a gente indo pro último show, o Léo falou assim, Nossa. foi até aí que aconteceu que eu vou revelar qual que é o meu apelido, que foi o Léo, que é o Leonardo Chaim, foi aí que eu conheci ele. Ele falou assim, que também foi muito importante na minha vida, junto com o Cris, assim, na minha vida eu tive tenho ainda vários professores. Eu acho que ainda vou agregar vários ainda que tá chegando, ainda que eu ainda Com não certeza. conheço. Aí eu conheci ele chegou para mim e falou assim, ele falou assim, o Fresno faz. Porque Fresno. eu tinha o cabelinho, tá ligado? Minhas calças eram apertadas. Inclusive hoje tá rolando a live da Fresno agora, né? Tipo, simultâneo. Então, assim, olha que coincidência maluca. Caraca, que Então, legal. aí rolou esse apelido. Aí ele falou assim, o Fresno faz. Aí eu olhei e falou pro produtor, né? Pro Rodrigo. Rodrigo Rangel, pô, Fresno. cara sensacional. Aí eu falei assim, eu faço. Falei, eu não sei, mas eu faço. Trabalho no estúdio, já gravei, já fiz umas bandas com uns amigos meus, aí eu faço. Aí o Rodrigo deu aquela olhada assim e falou, mano, Tá de peraí. zoeira, né? Então, beleza. Aí o Léo falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar o som, passo o som lá, checo tudo certinho, e você vai lá e te explico, olha, aqui que flipa, aqui os negócios tudo. Eu falei, maravilha, fechou. Dito e feito, chegou lá, passamos o som, ele passou tudo, era um M7. Pá, passamos os fones, alinhamos tudo certinho, ele aqui, ó, deixou tudo mastigado. Peguei o case de guitarra e baixo, puxei pro lado da mesa e eu ficava assim, ó, na mesa, e com o negócio aqui, na hora de trocar, eu pegava a guitarra, corria lá, levava pro manê, voltava, ficava na mesa e tal, toda naquela coisa. Nossa, eu achei isso sensacional. Aí quando acabou o show, o Léo chegou pra mim e falou assim, pô, gostei de você, vou levar você pra trampar comigo. Que o Léo era dono de uma empresa. Ele é uma dono de uma empresa, King Sonorização, que fica no Ipiranga e tal. É Leonardo Chaim. Aí ele falou, vou levar você pra trabalhar comigo. Eu falei, Léo, beleza, vamos lá. Aí passou. Aí passou umas semanas, pá, aí ele me liga. Fresno? Eu falei, opa, sou eu mesmo. Aí ele falou assim, então, mano, eu tenho um som numa casa, ali no Offset, que é um espaço de show do restaurante da Chácara Santa Cecília. E falou assim, e tive um problema lá, o técnico não vai poder mais fazer, estou precisando de um cara. E aí, será que rola? Eu falei, Léo, eu
vou dizer a mesma coisa que eu falei lá. Eu não conheço a mesa, mas se falar é aqui, aqui eu faço. Aí ele chegou e falou assim, beleza, então é o seguinte, amanhã, tal horário, aparece lá. Aí eu falei, firmeza. Cheguei lá, né, como era um restaurante, um negócio mais fino, lá pro lado da Faria Lima, eu fui todo, né, socialzinho, tudo aquele nos trajes. Aí cheguei lá e ele falou assim pra mim, meu, a única coisa que você tem que entender da 01V, era uma 01V, lembra até hoje, pequenininha, ficava de canto, a casa era inteira assim, ó. Como se fosse meio lote, de tijolinho, teto baixo. Aí tinha dois linezinhos que ele fabricou, que era um FW10 com 2 e 10 drive. Era 2 por lado, assim, e um sub, e 2 subs, um de cada lado. E uma 01V. Aí ele chegou e falou assim, ó, o que você precisa aprender da 01V é o seguinte, que isso aqui eu já vi muita gente apanhar, e apanhar feio de um negócio tá pegando fogo e o cara tá no telefone ligando para perguntar para alguém se sabe. PET da 01V. Tudo que for AD é analógico. Essa saída aqui, ó, tá vendo? Daqui a aqui. Quando for um ADAT, tá lá, ADAT. Então, aprende e presta atenção no endereçamento. Se você pegou isso aqui, endereçamento, já era. Ele falou, isso aqui, ó, chamou auxiliar 1, abriu aqui, já saiu lá, ó, monitor. Aqui, ó, tá lá, tá, só fazer. Eu falei, firmeza. Aí até no outro dia, que foi um dia antes do show, aí ele até chamou um rapaz que trampava com ele na locadora lá pra dar uma supervisionada, pra ver se, ó, se der alguma merda, você põe a mão lá e não deixa o bagulho pegar fogo. Uhum. Aí passou, aí chegou lá no offset, aí era a banda 011. A primeira banda que eu fiz, assim, passei o som dos caras, e aí até aí tudo normal. Aí na hora de começar o show, nossa, eu tremendo. Nossa, eu fui no banheiro, fiz umas 10 orações, assim, de tipo, meu Deus, me ajuda, não deixa nada dar errado. Aquele negócio de ficar tremendo, suando, aquela coisa. Ixi, na hora que a banda chamou e o primeiro riff entrou, aí já foi. Aí eu falei, tá feito. Aí acabou, aí comecei a rolar, aí fiquei lá fazendo uns meses, uns finais de semana, fazia vários eventos. Aí lá eu fiz bastante coisa, lá eu fiz... tive a oportunidade de fazer Beatles Forever, que foi o que fez a... Acho que eles quebraram um recorde no Guinness numa virada cultural, tocando todos os... Eu já fiz eles também. Pô, que massa, então, fiz eles lá, fiz a Vanessa Jackson, que rolou lá. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer várias pessoas que passaram por lá e, sabe, aquela coisa de você estar na casa e você fazer esse trampo. Então, eu fiz bastante, aprendi muita coisa lá. Aí, um dia o Léo me liga e fala assim, mano, não tá rolando mais lá na casa, a gente vai tirar o som de lá, porque eles não estão querendo pagar e tal. Tá rolando. Aqueles custos, não é? Tipo, acontece todas as empresas, vai cortar custo do restaurante, o cara corta, não corta o cozinheiro, né? Só que da balada o cara corta o som. Mas, beleza, aí cortou. Falou que só ia rolar DJ, não tava mais compensando colocar banda, que não tava... Aquelas coisas de balada normal. Aí eu falei, beleza. Ele falou assim, meu, e aí, tem um trampo na locadora, de ir pro galpão. Eu falei, olha, se você falar que pra mim varrer galpão, eu vou lá, mano. Eu não tenho trampo. Eu tinha esse aí. Porque foi aí que eu comecei a trabalhar na noite, que eu comecei a ver muitas coisas começou a melhorar pra mim também financeiramente por causa, né, da noite. E aí ele falou, mano, tem uma vaga aí. Eu falei, abracei. Aí comecei a montar o sistema, né? Ele locava o PA. Aí nós ia lá, montava o PA, alinhava. Todo trampo de locadora. Aí comecei a dirigir. Mas aí já é mais um caso um pouco mais pesado, né? Tipo, isso, montar aqueles lines gigantescos e tal. Isso, aí eu já tava pegando, aí eu já fui bater caixa mesmo. Nossa. Então, eu comecei de um paraíso, que eu só chegava lá, o sistema estava pronto. Eu só onde ligava, onde desligava, e vai embora e já era. Então, saí de um paraíso para bater caixa. Falei, isso aí, vamos embora. E eu comecei a aprender. Aí lá ele começou a me ensinar. Ele é um ótimo professor, que ele entende muito sobre tudo, assim, sabe? Se você perguntar para ele, o microfone tal, ele vai falar assim, ó, na época tal, o cara tal, que era o responsável da Shure. Ele é até um cara que compensa, assim, muito, vai agregar muito você trazer ele aqui. Pô, que legal. Porque ele vai trazer muitas informações, assim. É Leonardo Chain, né? Isso, Léo Chain, é o dono da King Sonorização. Aí ele chegou e falou assim, e começou a me ensinar muita coisa. Eu comecei a soldar multicabo, comecei a trocar reparo de line,
comecei a fazer todo aquele trampo de locadora normal. Aí eu comecei a carregar Kombi, dirigia, desmontava, montava, operava, desmontava. Eu e mais um ano, sabe? Fazendo todo esse trampo, aquele trampo de locadora. Tipo, é normal. Tocou o som, vamos lá. E começamos muito tempo assim. Aí eu tive a oportunidade também, pela locadora, de fazer muitos artistas legais. Já teve Jair Rodrigues, teve um gringo chamado BJ Thomas. Eu fiz ele no Clube Atlético Paulistano. Eu fiz monitor, o Léo fez PA, que também foi uma locação pela empresa. Fiz Patati Patatá, já fiz assim, ó, Caramba, um monte de coisa. Aí teve o Cris estava fazendo. Ó, o grande Vidal tá aí, ó. Um abraço, Vidal. Opa, Vidal. Então o Cris estava fazendo no Sampa Crio. Aí ele trabalhava no Sampa Crio, aí teve uma época que ele mandou, eu fiz algumas vezes lá de sub, rolou alguns shows também lá também. Então assim, a gente sempre andou trocando figurinha. Então a gente sempre Caraca, que legal. Eu fui para locadora e fui aprender, então eu e o Cris a gente sempre foi trocando figurinha e sabe, um ajudando o outro conforme dava pra gente se ajudar. E aí comecei pela locadora a fazer todos esses trampos. E aí o Léo, sendo técnico de PA do Batom na Cueca e produtor técnico, né, de lá, ele que levava a equipe, fechava equipamento, fazia todo esse lance. E aí ele começou em alguns shows que não tinha técnico de monitor, porque como eu era da locadora, eu era exclusivo da locadora, assim. Então, tipo, eu não ia pra estrada. Então eu ia pra estrada quando tipo, não dava pro Cris ir, quando não dava às vezes pro Fabrício ir, que eram outros caras que já fazia trampo para ele na locadora, mas que não era fixo da locadora assim em si. Fazia, sabe, aqueles freela. Sim, sim. Que já estava ligado mais com os artistas. O Fabrício já estava no Reinaldo também, o Príncipe do Pagode, ele já estava em outros artistas. E aí eu comecei a fazer, uma vez ou outra, monitor, o batom, aquela coisa aqui e tal, e foi indo. Aí chegou uma época que tinha um monte de shows, assim. Foi logo uma época que o Léo colocou o som no Café Fotô. E ele falou, vou ter que dar uma atenção lá, não tem ninguém para me colocar lá de confiança, e eu vou ter que fazer isso aí. Então foi o seguinte, chama aí o Cris e vê se ele pode fazer. Aí eu falei, firmeza. Aí deu um salve no Cris, que a gente sempre tá aqui de Ferraz, sempre mais próximo. Falei, aí, mano, vamos fazer batom e tal. Ele falou, pô, bora. Aí, lembro até hoje, chegamos lá em Florianópolis. Aí eu fazia o monitor. E ele também fazia o monitor do batom, porque a gente que revezava, né? E algumas coisas revezando. Eu falei, e aí, mano, você quer fazer o quê? Ele falou assim, como eu já faço monitor, já sei como que os caras gostam, foi o seguinte, faço monitor e você faz PA. Aí eu falei pra ele, mano, beleza, vamos lá. Nunca tinha feito uma digi, aquela coisa, lá em Florianópolis. Rolou o show. E daí comecei a fazer. Aí começou essa carreira toda de shows que a gente tinha. Eu fazendo PA e pegamos trio e começamos a rodar o batom. Aí no batom, isso de 2013 mais ou menos, da locadora e o batom. Aí teve 2014 que eu fiz também a abertura da Copa, cobrindo o Léo também no PA. Eu não estava fixo no PA. Teve a abertura da Copa na Barra Funda, em 2014. Que o batom tocou, aí eu fiz o PA, a primeira vez que eu fiz o PA do batom, até antes de Florianópolis, foi a verdade, foi antes de Florianópolis eu fiz o PA do batom no APM5D, na Barra Funda. Aí depois rolou esse lance e foi a segunda vez que eu fiz o PA do batom. Foi isso mesmo, porque como eu já tinha feito o PA, eu falei pra ele, não, beleza, Cris, eu já fiz o PA lá no bagulho, bora. Tá tranquilo. Isso, tá tranquilo, opa, então bora que tá sucesso. Aí falou, firmeza, rolou o show, foi de boa. Aí começamos a fazer. Direto aqui. Aí quando o batom, o show dava aquela diminuída, eu ia pra locadora, fazia vários tempos na locadora, aí eu comecei a fazer vários cantores, tipo, eu teve o Pedro Tavera, que foi um cantor sertanejo, solo. Aí rolou a oportunidade do quê? De fazer um cantor sertanejo, que já o Rodrigão, ex-BBB. Teve uma época que ele virou tô ligado. Cantor. Lembra do Rodrigão? Aí ele virou cantor e começou a fazer um barulho tal pro lado do sul. Aí ele foi e falou assim, um parceiro meu, o Chong, que era hold do batom, falou assim, ô man, tem um grupo de hold aqui, tem um hold procurando, o hold, que era técnico, que era produtor técnico no Rodrigão, tava procurando técnico de PA. Falou, você não quer fazer? São 5 shows no sul e parte amanhã. Falei, maravilha, bota eu. Aí eu fui, aí de lá eu conheci. Nesse mesmo dia, eu conheci o Samuel Cardoso,
que hoje é ele que tá fazendo monitor lá no Batom na Cueca. Aí conheci o Samuel Cardoso. Aí na época, o Cris tinha aí recebido uma proposta para trabalhar numa loja, de novo, de instrumento, que ele já fazia esse corre. E ele foi, porque é uma época quando, assim, quando o show caía, a gente fazia... Dava a um gente se jeito. vira. Porque a gente não, esse lance da gente estar fixo era mais em locadora. Então, quando o show começava a cair, opa, peraí, vamos fazer um corre. Aí eu fui e falei pra ele, falei, olha, tem um batom na semana que vem, tem um show, você tá afim de fazer? Ele falou, mano, bora, vambora, faço. Aí ele foi lá, fez, aí começou a fazer lá no batom e ficou eu e ele fazendo. Aí um dia ele falou assim, Saulo, ligaram pra mim para fazer o Hugo Pena lá na Portuguesa e tá precisando de um técnico de PA, eu vou fazer monitor, você faz PA, vambora? Eu falei, fechou. Aí fui lá, aí chegou lá e não deu até pra ele fazer, foi um outro técnico lá, o Ari, que tava lá. Aí o Ari foi, fez o monitor e eu lá na Portuguesa fui, fiz o show do Hugo Pena, tal. Aí foi aí que eu conheci o Luciano Barreto, que é o tecladista, que estava fazendo nesse dia. Fui, postei o vídeo no Instagram, a Luciano já me seguiu e ficou aquela coisa. Aí, depois que teve esse lance do Rodrigão, teve uma oportunidade para mim também trampar num projeto que o Rodrigão fazia parte, que chamava Os Marvados. E lá que eu conheci o Yuri, ele até acabou de entrar aí, ó. Yuri Losato. Ele era road lá. E eu conheci ele lá. E virou, sabe, mais uma pessoa, assim, mais um contato que você tem. Aí um dia o Luciano Barreto me liga e fala assim, bem, tá precisando, você tá afim de fazer Guilherme Santiago? Aí as pernas tremeu. Assim, na hora, né? Aí eu falei, para. Eu falei, não, é porque é o seguinte, tem a banda 2 do Guilherme Santiago, e quando a banda 1 não consegue chegar, a gente manda a banda 2. E aquela questão de logística, aquela coisa tudo. E tá sem um técnico aí que o mano que tava fazendo saiu fora. Tal. Eu falei, meu, vambora, lógico. Guilherme Santiago, aquela coisa toda. Eu fui, fiz uns shows lá, a gente fez cerca de 6, 7 shows no Guilherme Santiago. Aí fiquei nessa onda. Fazia um pouquinho do Guilherme Santiago aqui, fazia um pouquinho do batom ali na época do carnaval, aí fazia um pouquinho ali num trampinho aqui, aí às vezes pela locadora, que o Léo ele fechava mão de obra para os Sescs, eu ia de mão de obra, então às vezes ficava tipo 3 meses, que não tinha show na estrada, eu ficava tipo em Sesc atendendo. Então aí eu fiz bastante coisa, bastante peça também, aí um monte de coisa que passa pelo Sesc. E aí, beleza, continuou rolando. E eu tava no... Peraí. Calma aí. E caiu a conexão aqui, mas vai voltar já ao Yuri. Isso, no Guilherme Santiago eu fiquei fazendo isso. Aí um dia o Yuri me ligou, que é hoje o produtor da Lauana. E falou assim, ei, man, como que tá os shows aí? Como que tá os trampos? Eu falei, mano, tá rolando, mas assim, tá meio fraco. Tem um aqui, 2 daqui 2 meses, aquela coisa assim. Ele falou, então, mano, é o seguinte, tem 4 datas pra gente fazer agora, esse final de semana, que é na Bahia. A gente voltou da Bahia, foi um espaço que eles tinham para voltar da Bahia. Eles voltaram. Falou assim, tem esse último show na Bahia. E já no mês que vem tem assim uma leva, acho que a gente... não lembro quantos shows que era, mas a gente ia ficar tipo uns 18 dias fora de casa, pro lado do Nordeste. Falei, man, tô com você, mano. Vambora. Vambora que vai ser agora. Aí, beleza. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Eu vou, faço o som. Se vocês curtirem, eu fico. Se vocês não gostarem, vocês chamam outro e assim, né? Aí ele falou, firmeza. Aí foi embora. Aí chegou lá na Bahia. Isso já na Lauana, já? Isso já lá na Lauana. Primeiro show na Lauana. Isso que ano, mais ou menos? Não, aí eu já tava... É que eu vim falando, não vim colocando os anos, né? Então vamos colocar aqui de 2013 até 2019 eu fiquei no Batom. Fixo, assim, fazendo direto. Entendeu? Todos esses anos. Eu fiquei todo esse tempo fazendo Batom e fazendo os outros artistas. Então eu fiquei sempre com agenda maleável, fazendo um aqui, outro ali, um negocinho aqui. Fiquei sempre assim. Então quando chegou agora, em 2019, em junho, o Yuri me ligou para fazer esses 4 shows na Bahia. Aí fizemos. Aí não, calma, aí cheguei lá. Foi no dia 23 de junho de 2019, na cidade de Pindaí.
de KF, um M7, pá, tudo sucesso. Falei, mano, vambora. Passamos o som, nesse dia a cantora foi. E pá, começou o show e eu, né, naquela, mas já tava tranquilo, né? Porque como você já tá indo, fazendo tempo, então os artistas que vai mudando, você fala assim, é só mais um que o trampo é o mesmo, né? Não muda. Então, tipo assim, mixar a Lauana Prado, mixar a voz do Guilherme Santiago e mixar a sua, é a mesma coisa. É a mesma Porque coisa. Uhum. eu vou fazer a mesma coisa no canal de vocês três, entendeu? Então, Uhum. eu comecei a encarar meio assim. Aí beleza. Aí foi até engraçado que nesse dia o rapaz falou assim, o dono do som falou assim, depois que acabou, ele falou, rapaz, parabéns aí pelo som. Eu falei, vamos ver se eles vão gostar, né? Porque eu tô aí fazendo um teste. Aí ele falou assim, se eles não gostar, você pode vir aqui pra Bahia que eu te dou uma casa, eu dou uma casa aqui, arrumo um carrinho aí pra você vem trabalhar pra mim. Eu falei, é de se pensar, hein, mano? Eu sou meio doido, eu venho, hein? Aí ficou naquela, aí eu fiquei. Aí comecei a rodar, tipo, aquela realidade, tipo, de você sair de casa e você ficar dias na estrada mesmo. Aí eu vi de verdade a vida da estrada. Foi agora, em 2019. Essa vida, assim, de você ir mesmo e, tipo, tem dia que tem 5 shows no final de semana, assim, que começa na quarta-feira e vai indo. Foi ali na Lauana Prado que eu comecei ter essa vida, Essa vida de de estrada, corrida. né? Sim, sim. E tá bem massa. Então lá eu vou fazer 10 meses agora, no dia 23 de abril. Um dia depois do meu aniversário, que agora no dia 22 eu completo 31 anos. Pô. E lá atrás, em 2017, eu tinha 18 anos quando tudo começou. Essa loucura toda aí. Aí vim trilhando, aí vai fazer 10 meses que eu tô lá. E tá sendo bem massa. Ela é uma artista, assim, muito, muito, muito pronta, assim, sabe? É uma artista maravilhosa. Aquela voz, meu, você é louco. Você colocou um compressorzinho, já era, tá pronto. Assim, eu não conheço, eu nunca fui no show da Lauana, nunca vi, né, ela cantando. Mas ela não desafina muito, né? Tipo, ela é bem... Sim, ela é bem eu acho que esse negócio, é que eu tava até falando com o Cris, ela saiu do The Voice também, né? Sim. E a menina que eu faço, a artista que eu faço também, ela saiu junto com a Lauana do The Voice. Aliás, elas são amigas. Pô, que massa. E aí, então logo eu acho a gente se tromba por aí. E o negócio que é interessante que é esse negócio, a galera que sai do The Voice, eles cantam muito bem. Sim. Muito, muito bem. Sim. Não, tipo, dificilmente desafina, tem poucos erros, assim. Pode ser que seja aquela pressão da televisão, né? Tipo, vou aparecer na televisão, então se eu já não chegar lá bem eu rodo, né? Deve ser aquela coisa de... O medo de aparecer naqueles vídeos do Ídolos lá, sabe? Mas ela é uma baita de uma faz artista. O cara praticar. Aí... Pode falar. Não, então, aí foi isso, mais ou menos a trajetória. Aí no meio dessa caminhada eu fui conhecendo um monte de gente. Conheci o Cris Pascotto, que ele também foi sócio lá na King de Sonorização. Então, na época da locadora, eu conheci ele, fiz trabalhos para ele também. É uma pessoa, tipo, sabe, demais, assim. E aí eu fui conhecendo um aqui, o outro ali, e assim fui trilhando. É a vida dos shows, né? Do áudio, é assim. Hoje você viaja com console lá na Lauana? Como que funciona? Não. Lá as empresas que colocam. Geral, o que está no rider é Venue, PM, VI. Mas o que rola lá, assim, é porque como eu sempre tampei no batom, a gente não tinha essa eu cheguei numa fase no batom que você não podia escolher. Olha isso, é o que tinha, tá ligado? Isso aí tem uma VI6. Vambora. VI7. Tem um LS9. Chega os canais, vambora, então, sabe? Então eu comecei a acostumar. Então eu desenvolvi um método de trabalho que eu conseguia trabalhar em todas as mesas, que é o quê? 4 máquinas de efeito e grupo, sabe? Fazer grupo de volta de grupo para você somar. E eu conseguia fazer isso em todas as mesas. Então eu desenvolvi um método de trabalho que eu poderia fazer nisso em todas as mesas. Então, mesa sabe? Fica o que vier. Mas na realidade, as mesas de som elas são assim, né? Se você pega uma e entende bem, é meio que replicar o conhecimento.
que a funcionalidade dela é a mesma, né? Exatamente, exatamente. Se você pegar uma 01V e destrinchar a 01V de cabo a rabo, por mais aterrorizante que seja mexer uma 01V, o pessoal odeia, né? Ela acho que é a maior escola, né? Porque foi ela que começou tudo Sim, essa verdade. parte digital. E se for colocar E de som, ela é um dos melhores sons que tem, né? é, acho que é por causa do pré dela, o pré dela é Sim, bem. Não tinha bem tanta animal. tecnologia quanto tem hoje, né? Sim, E hoje o negócio fica tão, sei lá, um pouco fechado, assim, os sim. prés, né? Mas, pô, que legal. Lá você usa mais ou menos quantos inputs lá? Ó, no PA, eu uso 40. No PA são 40. Até, no PA são 40, mas aí vai com. Chega, acho que até 46 com o monitor, porque tem as ambiências do Chris que ele usa no fone dela. E comunicação de um monte de gente lá. Todo mundo quer falar e todo mundo quer ser Todo mundo ouvido, quer né? falar e... Aham, entendi. Aí tem toda essa. Mas é isso mesmo, lá chega a 46, mas para mim no PA são 40 canais. Caraca. Batera, violão, isso, são dois violões, aço e nylon, guitarra, aí agora a gente tem teclado também, percurso, é isso mesmo, tá bem massa. Pô, que bacana. Uma pergunta que teve aqui, qual o PA que você tem encontrado mais na estrada? LS. LS tomou conta, está tomando conta, assim, Sério? sabe? LS está tomando conta. E você Porque a gosta gente de... faz mais Nordeste e mais Sul. Putz, eu acho massa, eu acho massa. Eu acho que, assim, um gosto próprio. Assim, eu acho que a galera não tem alinhado direito o Uhum. LS, sabe? Acho que tem muito LS que você pega que tá tinindo, que você tira um pouquinho, já tá ali. Mas tem muito que tá torto. Mas não é nem por causa do PA, nem falante, nem nada. Você vê que é processador. Que é lance Ah, de alinhamento, de acoplamento da coisa. Porque geralmente pode ser que eu já vi isso muito acontecer, de falar pro rapaz, falou, dá uma baixada no sub para mim uns 4 dB, para fazer aquela de achar que tá muito alto na mixagem no geral, e ele fala, mano, tá travado o negócio. Eu falo, mas como que vocês fazem? Ah, não, já faz um mês que tá assim e ninguém mexe. Então eles usam o nossa. mesmo preset para vários shows e tal, e aí fica aquela Oh, coisa. o Cris perguntou aí, qual a quantidade de efeito que você usa? O efeito é o seguinte, eu uso um para batera de... Aí depende do dia, depende de como tá. Às vezes é um hall, às vezes é um plate, depende de como você acorda. Você fala, hoje eu vou usar esse. Então o que eu faço? Eu uso um efeito para batera, onde eu coloco a bateria inteira, dosado. Tipo assim, a caixa mais ou menos, a caixa e o som mais ou menos ali no zero, um pouquinho para baixo, faço aquela mixagem ali, over não põe um tanto. Então eu coloco a bateria nisso aí. Então no efeito, eu coloco no máximo 1 segundo de tamanho da sala. Uhum. E no mix, sempre 70, para não ficar chapado. Ah, Porque. sim. Então eu vejo o seguinte, eu acho assim, o PA, eu tô ali, ó. Se o cara que estiver ali, ele tá ouvindo muito reverb, eu acho que já não tá, sabe? Não tá legal. Bem. Tem que ser um negocinho bem. Sutil, Porque. né? Bem sutil. Porque partindo do princípio que eu pego uma caixa aqui, ó. Eu pego uma caixa e coloco o microfone numa caixa, né? Ele tá aqui captando. O som real da caixa não vai ser aquilo que a gente está ouvindo no microfone. Porque a gente Sim. ouve ela ressoar no ambiente. Então a gente tem que ressoar, criar, a partir desse princípio, se você cria um ambiente pequeno ali, você cola uma peça na outra. Então tem um lance Caraca. que eu acho bem massa, que é o quê? Que eu faço também, são os overs. Os overs eu não deixo muito alto, eu coloco ele entre os pratos e os pratos assim, tipo, o prato tá aqui e aqui começa os tons. Eu coloco ele aqui, só que assim, um pouquinho mais para cima, para poder pegar a ambiência. Por quê? Porque como eu não tenho o som do microfone cru, do Uhum. microfone eu não vou ter o som todo, eu só vou ter uma parte do som, que só aquele ataque, só só uma parte da onda. Então no over eu tenho o som da bateria chacoalhando, eu tenho o som do pedal. Não que isso vai ser reproduzido no PA, mas assim, Uhum. mas eu tenho o geral inteiro. Você soma, no Então, caso. aí eu então sempre no zero, high pass no zero, ele no zero. Caraca. Então todas as minhas mixagens têm essa bateria. O que eu faço? Eu pego essa bateria, mando para um grupo estéreo, pegando a M7, você vai lá naquele, né, onde você transforma o auxiliar em estéreo, muda ele para fixo.
Então, na hora que você chamar lá auxiliar 1, já vai vir 1 e 2. Eu abro a batera, bumbo, caixa, não abro chimbal e nem prato, para não vir muito prato. Bumbo, caixa, os tons, seleciono ali no Matrix e endereço de novo para o PA. Então, na hora que eu abrir a bateria na mixagem aqui, tá aqui. Só que na hora que eu subir o grupo, eu tenho a soma dessa bateria. Nossa, já fica monstro. Então, o que eu faço? Aí eu uso um grupo de bateria, um grupo de voz, que é a voz da Lauana, eu uso um grupo de guitarra, que é para os solos, e um grupo de back. Porque o back também eu nem exagero muito, porque na minha percepção, acho que o back ele é só que fica lá atrás, só para dar aquele toque. O artista tá ali, porque se eu uso um disco, você não ouve muito back, aquela coisa. Não. Então, aí eu uso assim. Então, um para batera, um rum colocando corda, VS, tudo, mas aí de 500 milissegundos. Também numa sala, o mix no 70. A voz, um plate e também a mesma coisa. Aí os segundos varia do PA, varia do dia, varia de como tá soando, porque ali também quando ela para de cantar eu abaixo um pouquinho o efeito. Então, quando ela tá falando com o público não fica aquela coisa. Então, na hora que começa a cantar, eu subo para dar fica aquela coisa mais artística, né? A mixagem mais bonita. E uso um delay, que aí o delay é a hora que eu me expresso no som, sabe? Tipo, na hora que o guitarrista tá tocando, eu tô ali, ele não tem delay na guitarra dele. Então, nos solos, eu que disparo o delay e subo o grupo. Caraca, e que legal. Coloco o delay. Então, assim, tá tudo na minha mão. Então, eu consigo sentir toda essa emoção da mixagem. Então, automaticamente, a galera também sente, né? Então, assim, eu coloco a bateria na cara, voz, aí o resto eu venho colorindo, como se fosse pintando um quadro. Se eu equalizo o master. Então, aí na hora do alinhamento, o que eu faço? Na minha concepção, não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que quem tem que alinhar o sistema é o engenheiro do sistema, o dono da empresa, que tem que chegar a alinhar, eu tenho que chegar lá e falar assim, pega o microfone, ali eu tiro o que eu não gostei, assim, tipo, de gosto mesmo, não é nem pouca coisinha, né? E já era, porque, sabe, o acoplamento, essas coisas, essa atenção tem que ser dada pelo rapaz da empresa. Porque teve uma época que eu comecei a andar com o Smart. Aí você coloca o Smart, só que aí tinha um monte de problema de defasamento físico. Então, aí você ia falar para os caras ficam, sabe, para você, o tempo mó corre, você tem que plugar os microfones, porque eu plugo lá os microfones, eu ajudo no Gretchen para a gente acelerar. Então, você tem que fazer todo esse corre e ainda tem que falar pro cara, então às vezes não dá para fazer isso. Aí eu comecei a pegar, mano, me arrumo 58, vou lá, tiro um aqui, um outro negócio ali, e aí na hora do show eu vejo o que tá alto lá, eu falo, mano, abaixa um pouquinho aqui, aí beleza. Na hora da mixagem do LR, eu tiro do LR. Se eu tô achando que tá muito grave, eu pego lá no LR, ó, como se eu estivesse equalizando um canal. Ali eu tô equalizando o master, como se fosse a masterização. Então, se tá faltando agudo no meu PA e eu sei que, tipo, eu colocar 2 dB ali, ó, numa ondinha, é o brilho que eu quero. Vai me dar aquela presença. Então, eu chamo muitas coisas assim, sabe? Chamando a presença das coisas no ouvido mesmo, tipo, ouvindo. Tipo, não fica preso. Ali, foi um pouquinho, porque às vezes você põe um pouquinho e não tá pintando por causa do PA. Então você chama, pintou. Aí pintou muito, você tira. Aí você tem a dosagem da orelha, né? Não do visual, daquela coisa. Então eu uso assim. Pô, que legal. Isso que você falou é uma dica super interessante também. Muita gente, com essa leva de mesas digitais, com as DAWs de hoje em dia, muita gente fica preso no equalizador gráfico, né? Sim. E aí fica meio que negócio visual, assim, né? Verdade. A galera fala, só que é no ouvido, cara. O negócio, às vezes, se você desligar a tela e falar, e aí, como que você vai fazer? Outro dia eu cheguei num show no Sul e era 16 line com 8 sub. Então, assim, tinha um médio e um acho que não tinha 8, acho que chegava a 10. Mas, tipo assim, a proporção era de 6 ou 4 caixas a mais. Então, tinha muito médio e muito agudo. Foi até um show com o Guilherme Santiago, tava, quem a gente fez depois foi o Claudinei, que tava fazendo PA, Animal também, tava lá, monstro. Então, assim, muito alto. Eu falei, rapaz, mano, dá uma baixada aí, tira uns 4 dB pra quê? Pra chegar no sub. Não vamos estupar esse sub aí. Eu também nem preciso a minha mixagem é sequinha, assim, sabe? Porque se for ver o princípio do sub, ele é mais desse subwoofer, né? Então, é bem sequinho.
Então, falei, mano, abaixa aí, vamos chegar no sub. E aí, quando assentou no sub, falei, mano, é isso aí. Aí já, sabe? Então você vai sentindo. Então, às vezes, não é nem você colocar no equalizador, às vezes é você tirar no processador, pedir pro rapaz abaixar 2 dB. Às vezes é você falar, mano, o sub tá muito alto, abaixa um pouquinho. Ou às vezes é O, você fazer. o Marcos, ele fez uma pergunta para você. Me teve várias, eu separei algumas Aham. para não ficar extenso, mas ele perguntou exatamente isso. Tipo, você usando o Smart, né, te auxilia na equalização da mix, assim, no sentido de, no máximo, assim, no macro, olhando de, assim, se tem uma coisinha que está sobrando, que você pode Eu cortar, que você... uso, eu uso um analisador. Eu usava no iPad. Chego lá, coloco em cima da mesa. Então, de observar o som e vendo ali já há uns anos, porque desde o batom eu faço isso, então você já consegue começar a perceber a onda mais ou menos. Então, quando o PA, eu chego lá, coloco ruído rosa e tiro um print no analisador de espectro do celular. Quando você vai ver, tem um monte de onda assim. Tem uns PA que tá mais linear. Então, ali você já vê o buraco, sabe? Ah, Então, sim, ali você vai... então eu uso, então aí o Smart, como eu não conseguia, era mais parte de acoplamento, que eu achava interessante, eu usava o Smart para fazer mais essa parte de acoplamento, mas agora essa parte de analisar as frequências mesmo eu faço com RTA, tipo em dispositivo. Hoje eu uso no meu celular, um RTA, deixo em cima da mesa, e aquilo eu não sigo Uhum, nada por aquilo, aquilo lá é um guia visual, onde eu sim. vejo como está funcionando o sistema num todo, sabe? Se você ficar olhando assim diversos shows, uma hora você vai pegar que aquilo ali funciona de um jeito tal, e você vai pegar a manha daquilo. Você fala assim, ah, então é isso. Então, na hora que você chegar num PA que já estiver suando com médio grave a mais, você já vai falar, mano, olha, isso aqui não rolou, sabe? Caraca, Então que você legal. já fica nessa onda, é bem massa. O Cris O, tinha feito uma pergunta aí, o Cris Pascotto, sobre o microfone. Acho que é um microfone que não abre mão, mas eu não entendi. Mas como assim microfone que ele um fez uma... microfone que eu não abriria a mão. Ele fez uma pergunta aí, na hora eu não consegui, Eu tô responder. tentando ver aqui, qual mic que você não troca de jeito nenhum? Ah, o SM57. SM57. Padrão, né? E o Léo, ó, isso não sou eu. Estou reproduzindo. Estou vendendo o peixe que eu comprei. Esse peixe é meu até hoje. Então, se alguém chegar e falar assim, olha, o peixe é esse, então pode ser que esse seja meu novo peixe. O Léo falou que já faz anos que participa de fórum de discussão, de áudio, de anos, e já provou um monte de gente que a cápsula do SM57 é a mesma cápsula do SM58 e só muda o globo. Uhum. Se isso é, se não é, vai ficar aí. Essa discussão já é antiga aí no É meio. antiga. Então, eu levei isso aí, então, meu, o SM57, meu, quando tem, bota aí, bota onde? Se tiver, bota de tudo. Outro dia eu fui fazer É. uma menina sertaneja aqui em Itaquá, que até o Cris fazia ela, que foi ele que me passou, então eu fechava um artista novo, a gente ficava trocando figurinha, então ele fechou esse trampo com ela, e eu fui cobrir ele algumas vezes lá, Bia Matos. Cheguei lá, só tinha tipo 57. Então, olha lá o Cris, ó, não é verdade, então tá vendo? Cada um tem uma... Aí nisso a gente anda no fio da meada, assim. Então eu fui fazer, eu falei, meu, pode botar 57 em tudo aí. Colocamos no boom, só tinha 57, a locadora só mandou 57. Colocamos no boom, caixa over, chimbal, e eu até captei esse áudio numa Behringer X32, que era do evento. Até esses tempos atrás, que era no computador que eu tinha, eu perdi esses arquivos, mas foi captado com 57. Se você ouve, meu, a captação tá legal pra caramba. Você fala, porra, Ah, tá massa por ter sido ao vivo e no 57. Você fala assim, meu, mentira que isso foi captado num palco com esse M57, sabe? E assim, sinal cruda mesmo. É bem mas massa. esse é um... Acho que é um microfone que, se alguém pergunta pra mim assim, qual microfone você acha que eu devo comprar de cara para um estúdio? Eu falo, cara, 57. Você Pode grava tudo crer. com ele, você grava tudo. Verdade, tudo que você põe ele. E porque Grava a gente for voz, ver tudo. o lance do microfone, tem aquela cápsula, né? A cápsula tá aqui. 57, né? É isso, né? Ó. E se bater, ele não quebra. É, isso é verdade. Você pega lá a cápsula do microfone, né? Então tem aquela membraninha que faz, quando eu estou falando aqui, a membrana está fazendo. Então aqueles pulso elétrico que a gente grava, aquelas senoides que a gente vê no programa, é o pulso do positivo e negativo do deslocamento da cápsula, né? Uhum. Então logo se eu tenho uma cápsula que me reproduz
com qualidade de certa frequência até certa frequência, então de um microfone para outro que vai mudar, às vezes que vai ser com o microfone que uma cápsula ela vai vibrar mais uma frequência mais alta. Então, assim, mas é tudo coisa faz diferença, mas são efeitos sutis que, assim, na hora que você colocar numa guitarra, vai ter bastante diferença, mas não é coisa assim, é coisa que você tira de letra. Se você não tiver tipo um Sennheiser, mas se você tiver qualquer outro microfone, você consegue captar justamente por essa reprodução. Você não vai ter aquela qualidade do Sennheiser, pelo material que foi feito, aquela cápsula. Com certeza. Mas o mesmo sinal vai estar sendo captado e vai estar sendo reproduzido. Entendeu? A fonte, ou seja, aquela caixa da bateria vai ser a caixa da bateria. Só que a única diferença é que às vezes ela pode estar um pouco abafada. O que você faz? Você pode abrir um high pass em 100 e chamar ali a presença no alto, você já tem aquele... Então é coisa que você tem que mexer quando o microfone não te chama, tá ligado? Então, aquele lance do microfone. Então, o microfone acaba sendo de particular também. Tem gente que, esse aqui não é legal, aquele ali... Aí depende, né? Vai o Sandro perguntou aqui, cara, para captar o áudio da mesa de som para enviar para o céu, para lives, pode mandar direto da saída de áudio Alt-Rec, sem passar por alguma placa de áudio? Pode prejudicar o céu saindo o cabo direto? Cara, sim. Pode dar zebra aí. A impedância é diferente. Sim. A impedância pode chegar rasgando o celular no meio. Tem um programa chamado OBS, que você baixa no Windows ou no Mac. Você baixa esse OBS, aí você instala ele, aí você consegue nele configurar uma placa de áudio e colocar o celular via cabo e fazer a live pelo celular. Então o cara pode fazer isso. Pegar o áudio da mesa pela placa, só que gerenciado pelo computador, entendeu? Nesse programa. E já transmite os dois. Tem um dispositivo que você compra hoje que chama... como que é? Go Mix da Roland. Pode crer. Também, eu acho que eu não sei se são uns R$300, assim, ele já entra direto no celular como se fosse um carregador, né? E rola bem pra caramba. Você pega a saída do Matrix, no caso, né? Você copia sei lá, o que tá em PA, vamos supor. Sim. E manda com dois cabos P10, rola uma beleza. E hoje tem bastante tecnologia, então as coisas estão sempre aparecendo coisa nova. Assim, O Léo Silva fez uma pergunta. A questão do PAN... Não, tô dando um abraço aqui pro Fábio. O Fábio aqui de Ferraz. O Léo Silva fez a pergunta. A questão do PAN e a distribuição no LR. Como você faz alguma distribuição de PAN? Isso aí eu sigo uma vez que eu vi do Beto Neves, pintando o quadro. Então é o seguinte, o máximo que eu uso é 50. O máximo que eu uso é 50. Over de bateria, 15. As peças, eu coloco dentro. Aqui. Então, quando eu pego a guitarra e coloco 20, você já vê a guitarra suando do lado da bateria. Então, se você prestar atenção, que abrindo o PAN um do lado do outro, tipo assim, se abrir um no 15, a bateria, de 15 a 15, as guitarras, VS, vamos colocar um violão do VS para um lado, outro do outro. Você abriu 20, você já vê que ele já senta do lado da bateria ali. Vai encaixando. Isso, então o máximo que eu uso é 50. Então, como eu uso sala de efeito, então a guitarra tá rolando um pouco do lado de lá, mas por causa da sala, então ela rola do lado de cá também. Então tem aquela coisa. Eu gosto do PAN por causa da sensação física que aquilo causa, sabe? De tom, e eu acho que isso pode... É bonito, né? E mexe na emoção, né? Tá aquela luz, aquela fumaça, aquela coisa toda, aquele solo de guitarra, você põe aquele delay, toda aquela emoção. Agora imagina o cara fazendo um solo, ou então assim, aquele baterista do Guns, quando entra naquela música, aquela virada de November Rain, cheio de reverb. Nossa! Num Rock in Rio, aqueles... Sabe? Então assim... É emoção, né? É emoção. Então é mais pra emoção mesmo. Cara, e a voz que legal. dela no meio, porque aí centraliza. Então no meio é só bumbo, baixo, voz e sei lá, alguma coisa assim. Que... Me tira uma dúvida. Agora aquela pergunta que eu falei pra você, qual técnica que você pode passar pro pessoal que você usa aí? Olha, vai dar resultado mano, outro dia eu cheguei num show, na hora que ele entrou, boa noite, papai, começou a cantar, e o cara viu que o cara falou assim, meu, o que você está usando na voz? Que plugin é esse? Eu falei, não, irmão, olha isso aqui, ó. É o grupo e compressão. Eu comprimo tudo.
sabe? Eu comprimo tudo. Essa também eu aprendi com o Beto Neves, numa live que ele fez do Terça Técnica, de 3 horas, assim, 2 tipos de compressão. Isso eu aprendi no axé, no batom na cueca. Então foi logo na época que eu comecei a ouvir bastante Ivete Sangalo. Então, 2 lances de compressão, uma compressão mais rápida, que quando é instrumento percussivo, bateria, bumbo, o que eu faço? 4-1 de... Isso é só um de iniciar. 4-1, ataque. Aí o ataque varia do instrumento, mas ali 35, release no mínimo, mais rápido possível. Então aí eu comprimo -4, -5 e chamo no make-up game de saída. O que eu tiro, eu ponho. Então, todos os canais eu tiro, eu comprimo. O violão, como eu comprimo? 2-1, bem compressãozinha, 500 milissegundos, ataque de 50. O threshold eu desço só para dar aquela atuada. Então, assim, eu só deixo o meu violão atuando a todo momento no compressor. Ele não sai do compressor. Eu venho no out. Quando você chama, ele é outro som. Então, o que eu faço? Partindo de um princípio rapidinho, só para a gente... Fluxo de sinal, ganho. Entrou o ganho, -0, colocando a M7 de exemplo. Chegou na luzinha laranja, comprimo o sinal. Primeiro chego, aí eu comprimo o sinal, primeiro. Depois de comprimido, eu equalizo. Porque comprimido, você vai ver que ele fica mais abafado, mais cheio. Então, comprimido, eu posso chamar os agudos, eu posso chamar a frequência, eu não só tiro. Eu ponho as frequências que eu acho que está faltando. Então, está tudo dentro do compressor. Eu adiciono. Então, eu faço isso em todos os canais, com esses 2 tipos de compressão. A rápida e uma lenta, atuando a todo momento, com threshold legal para não tomar cuidado, para não segurar a mixagem toda. E o lance do grupo. Grupo de batera, põe o grupo, transforma o auxiliar em estéreo, manda o auxiliar, esse grupo que eu criei, de novo para o PA. Então, eu tenho uma soma da batera, uma soma da voz dela, uma soma de guitarra. Na Digi, eu uso uma soma de sanfona, que tem uns solos de sanfona. Então, na hora que chega o solo de sanfona, aquela parte faz o... Tem que ter. Então, é a hora que eu já tô com o dedo ali que eu ponho e abaixo, porque ali ele já tirou a mão e já tem a dinâmica. Então, sabe? Então, você vem dançando junto com a música. Isso você causa emoção. Você acaba tirando o som do som, sabe? Você tira a emoção do som. E aí a galera acaba sendo contagiada, aquela coisa toda. Então, a dica é essa aí. É a compressão. Você pode usar sem dó mesmo. Pode comprimir tudo e usar esse lance do grupo, pode, porque aí você tem essa dobra. Só de você abrir o grupo assim, ó. E outra, reverb. Colocou uma sala na bateria, uma sala na harmonia, uma sala na voz, já era. A mixagem vai soar totalmente diferente. No sertanejo eu coloco a percussão junto com a bateria. No reverb. Então na hora que eu abro o reverb, a bateria e a percussão já está colada. Na hora que eu subo a sala, porque na sala eu estou tirando o som de PA seco, né? Na sala eu estou tirando o som de PA seco, eu estou criando aquele distanciamento do falante. Então, você joga o instrumento mais para trás. Quando você vai ver aquilo tudo soando junto, soa bonito, soa. Você fala assim, tá diferente, sabe? Então é isso, eu acho que a galera... E outra, a dica agora maior, não tenham medo de microfonia. Não tenham medo de com certeza. Não tem, porque é criado na nossa cabeça um mal, assim, microfonia. Se você não ouve microfonia, você não aprende que nota que está suando. É que nem música, o cara ouve a nota e ele reproduz aquela nota tanto no canto quanto no violão. É a mesma coisa, suou a frequência lá, mano, sabe? E acontece, a gente tem ainda esse negócio de tal, mas, não tem medo. Aquele medo, aquele frio na barriga. Tira. Apitou, tira. O que não pode é ficar pitando direto. Então, aí deu Com certeza. Tirou, só deixa eu te falar. Eu acho que a live vai cair daqui 1 minuto, que já deu uma hora. Mas aí a gente abre outro e continua o papo. Me fala uma coisa. Qual que foi a maior furada que você já viveu? A maior furada foi em Florianópolis. O Ramon acabou de chegar aí também. O Ramon é técnico, hold do Aquiles Priester. Ele é daqui de Ferraz também. E ele era hold do Batom. Começou na gig com a gente. Então, legal. A pior furada foi em Florianópolis. A gente chegou em Florianópolis, estava eu, no PA, o Cris no monitor, ele, estava o chão, estava toda a galera. E não tinha horário para passar o som. Falou, mano, Saulo, não vai dar para passar o som. O Marcelão falou que era o empresário. E aí, o que vai fazer? Eu falei, Marcelão, quanto tempo vai ter? Não, vai ter 1 hora. Eu falei, vambora. Porque no Batom nós não passava som. Checou, vambora. Aí fechou. Nossa, eu falo muito, né, velho?
Não, pô, tá Ah, legal pra caramba. eu falo demais. Então, aí, Florianópolis, chegamos lá em Florianópolis e vai ter 1 hora de passagem. Beleza, ficamos o dia inteiro, numa onda no hotel, pá, de boa. Nossa. E tudo bem. Aí chegou no horário à noite, o cara chegou e falou assim, o produtor falou pro Marcelão, Marcelão, só tem meia hora. Aí tinha acabado de sair o Tomate e estava entrando o MC Catra no outro trio. Então tinha saído a banda do Tomate, de desmontar o Demolidor, e a gente estava subindo. Então era o primeiro contato que a gente estava tendo, já era tipo meia hora antes do show. Nossa. Então já, tipo, um já estava fazendo o seu aqui, o outro ali, já não ocorre, beleza. Aí chegou o Marcelão, Saulo, tem que entrar. Isso só tinha plugado tipo, até o canal 16, que tinha chegado, tipo, bateria, esse bagulho dando. Aí beleza. E era 40 canal e a percussão era enorme na frente. Era 4 pessoas, era 3 pessoas tocando percussão. Era 3 artistas e um cantor. E esses 3 artistas tocavam percussão. Então era a frente cheia, assim. Então aí tinha um trio elétrico. E tá. Dali da frente, os caras começaram a plugar qualquer nota. Qualquer nota. Nossa. O que vinha plugava. Beleza. O cara já anunciou lá. Com vocês batom na cueca. Aquela coisa já entrou. Ixi, na hora que abriu já começou. Aí ficou, né? Silêncio. Ixi, chamou a primeira nota, já começou. Vum, vim, vum, vum, vim, vum, vum, vum. Nossa, a conga chegando no canal aqui, o outro chegando lá no outro lá, o timbal aqui, o outro timbal, tudo em canal assim, ó. Aí eu Nossa. pego e vai. E não tinha o que fazer, não dava para os caras trocar naquela pauleira. E comecei, beleza. Aí na época eu fumava. Então, aí quando eu acabei, que eu falei, ufa, consegui, acendi meu cigarro e falei, é agora. Aí uma vez falou assim, obrigado, até o ano que vem, valeu. Pô, velho, 2 horas de show, tá ligado? Eu passei Nossa. mexendo, mas assim, te concentrado, mas sabe, você fica naquela encanação, você fala, pô, aí você vai embora chateado, você fala, mano, deu merda. Isso foi lá no Sambódromo de Florianópolis que rolou essa parada. Mas aí depois de um ano, rolou de novo, do Batom tocou lá, e lá eu lavei a alma. Aí lá eu lavei a Ah, alma. Que na hora que o Maroca, tocava surdos, ele estava tocando assim no trio, ele olhou pra mim e falou assim, Ei, Saulo, ó, vai sobrar, eu. Isso, que nós entrou no corredor que tinha de vidro assim, que o bagulho... Falei, ó, vambora. Ali eu tava calma lavada, ali eu tava sambando em cima da mesa, sabe? Tipo, tava pra tava junto galera. com os Ali, caras. final de Copa do Mundo ali foi pra mim, tá ligado? Cara, que Desse outro legal. ano. Ali eu lavei a alma. Ali foi bem massa. E, e na tua opinião, qual que foi o teu melhor show? Olha, é difícil. É difícil. É difícil. Ó, porque teve o do Guilherme Santiago em Goiás que eu fiz ali, eu me emocionei muito por causa de muitas músicas de tipo da época que eu tava no Splash, as duplas sertanejas tocavam, que eu tava começando. Uhum. Tocava muito das músicas do Guilherme Santiago. Então ali pra mim, sabe, era tipo um puta do então teve um show em Goiás que tipo, meu, até o Guilherme falou pro Totti, que a gente não tinha contato com os artistas, né? Falou, porra, o menino do PA, manda os parabéns lá, que hoje o negócio tava, sei lá, a galera tava tudo, sabe quando tudo tá vibrando bem? Uhum. Rolou tudo assim. Aí teve o Barretos, que eu fiz com a Lauana Prado, no PA Nossa. Norton, maravilhoso, que eu tive também, foi no Dia de Amigos e foi uma puta de uma responsabilidade. Porque tocou uma galera antes, teve amigos no outro palco dentro da arena e ela tava tocando lá. E foi também um bagulho assim muito surreal. Foi muito surreal pelo sistema. Tinha a passarela e o negócio catando o sol chegando. Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim. Foi uma realização muito grande para mim. Tipo, no momento ali, sabe? Foi uma coisa muito Uhum. particular. Pra galera tipo, foi mais normal, mas ali eu tava... Caramba! Ali, o Vila Mix Fortaleza, também, que foi outro Nossa, que sistema legal. grande que a gente fez, que junto com o Gustavo Lima, antes do Gustavo Lima, a gente tocou também. Também foi outro momento mágico. Então, assim, quando é esses grandes festivais, é muito mágico, assim, sabe? E a banda dela é muito boa, ela tem um repertório muito bom, então, assim, o show dela é bem legal de se assistir. Então, você se emociona.
em Uhum. assistir o show, sabe? Então fica muito fácil trabalhar quando o som já é assim, tipo, pronto e de verdade, sabe? Porque aí o resto é só replicar o que já tá ali. Então acho que Cara, foi isso. Teve Villa Country também, que eu fiz o lançamento dela, com uma Alien Hit que é bege. Como eu não pego muito ela, eu não me recordo. Que ela sobe assim com a telinha. a B100 T-112, isso. Ela, iLive, lançamento, porra, mó som também. é muito Foi boa. bem massa. É bem, Não, bem a Lane legal. Hit não erra, cara. Sim. Eu acho que tô fazendo propaganda pros caras já, de tanto que eu falo na É mesa lógico, deles. daqui a pouco eles têm que chegar aí, né? Dá Mas uma... Falou, mas, Arthur, anda com a mesa nossa aí né, pra aquela maneira, lógico. Tem falar com o que... Claudinei, meu, toda a live a gente tá falando da Lane Hit aqui, cara. É isso mesmo, falou, opa, Cara, assim, chegamos ao fim. Eu maravilha. tenho que te agradecer pela Pô, eu que... oportunidade de compartilhar com a gente aí tanto conhecimento, tanta técnica. Cara, você falou muita coisa. É mesmo? E, Ah, pode isso não é crer. coisa ruim, não. Sim, Isso é coisa boa, sim, assim. Você pode compartilhou crer. muita coisa mesmo. Olha o Como o Ramon Chris aí. também fez. Sim. Ah, o Cris. É, Então, tudo que eu aprendi foi um pouquinho do Cris, um pouco do Léo, o Fabrício, que é outra cria do Léo também. Aí tem o Sheng, que também é outra cria do Léo. Aí vem um outro aqui, que assim, outra coisa. Aí você vê um vídeo de um cara aqui. Então, vai, mas aí, ó, tá vendo? Os professores é tudo monstro. É o Cris aí. O né? Moreno é. O O Chris, Pascoto também. a gente tá pra marcar uma live com ele já conversei com ele, a gente vai marcar uma live. Massa. E eu vou estar aqui Meu, assistindo. muito obrigado, viu, de novo. Pô, eu que agradeço esse espaço. Eu acho muito importante porque a gente se conhece, conta a nossa história e a gente troca essa figurinha, então a gente acaba com o desconhecimento no meio, né? Sim, Acaba se aproximando. isso é muito legal. É porque é o que a gente estava até falando com o Cris, né? Às vezes a galera que está começando acha que porque o cara faz PA de tal banda, o cara é quase um deus, assim, né? Não, Um não, ser inalcançável. não, não. E o que separa, na realidade, o cara de uma banda pro cara que está começando, basicamente é a técnica. É a técnica Pode que um crer. usa. Sim. Eu posso até agregar mais uma coisa nessa sua Claro. colaboração. Eu acho que a gente poderia colocar que o que diferencia um técnico do outro é a Uhum. percepção. Como ele Sim. percebe o áudio. Então, assim, um está percebendo um pouquinho mais refinado e o outro ainda um pouquinho mais bruto. Mas daqui a É. pouco ele vai São perceber, facetas, né? essas facetas. Mas bem Cada massa. como ponto de vista. Isso é muito legal, cara. Isso. Falou tudo, cara. Da hora. Muito obrigado, viu? A gente não Eu tem. que. Como eu falei pro Cris, eu vou falar pra você também. A gente vai marcar outras vezes de você vir aqui, porque Maravilha. é muita. Com todo mundo que passa aqui, a gente tem que deixar claro isso. Pode Então, crer. assim, cara, muito obrigado de novo. Eu que agradeço E pelo se quiser espaço. agradecer o pessoal aí, pode ficar. Queria mandar um abraço pro Cris, que é meu parceiro aqui, ó, vizinho do apartamento 9. Inclusive, parceiros de banda. Teve uma época aí que a gente chegou a tocar junto. Então a gente sempre tá junto aí. Quando vê um no PA, o outro tá no monitor. Quando não tiver, é algum conhecido que tá. A gente tá sempre Uhum. junto. Mandar um abraço pro Cris, pro Ramon. Mandar um abraço para todo mundo aí que acompanhou a live, que esteve aí com a gente até agora. E é isso. Minha mãe também tá aí assistindo a live. Mandar um Pô, beijo que para legal. ela. E é isso aí. Tá tudo certo. Pô, Se eu então, esqueci de alguém, me desculpa. Que eu falo muito e minha cabeça segue muito uma linha de raciocínio, então eu acabo. Se eu saio da linha, eu acabo esquecendo. Então, se eu esqueci, me desculpa. E vai dar tudo certo. mas é isso aí, cara. Bom, até uma próxima. A gente vai conversando, viu? Maravilha, é só E chamar que eu tô aqui. falou, meu. Abração, até mais, viu? Tamo junto, mano. Abraço. Abraço, falou. Então, pessoal, acabamos finalizando aqui a live. Na terça-feira temos a presença do Haroldo. Haroldo, ele faz o PA da M Thiago. Ele vai mostrar pra gente um produto que ele desenvolve, são os subkicks. Ele vai mostrar aqui pra gente, a gente vai conversar bastante. E na quarta-feira a gente tem, isso já está confirmado, né? O Felipe Mafra. O Felipe Mafra é um produtor musical, só que ele produz microfones de fita. Então, produzido aqui no Brasil, ele vende e tal.
E a gente vai conhecer como que ele produz, vai conhecer os modelos e tudo mais. Então ele vai estar aí com a gente, vai compartilhar bastante coisa com a página também. E é isso aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem chamar a gente aí. Se você quiser fazer parte do Telegram, na bio tá lá o nosso link, você entra lá e tem acesso a um monte de conteúdo que tá por lá. No TikTok agora a gente começou também, a gente já tá lá com conteúdo bem rápido e vídeo, né? Bem prático. Pra galera que a gente fez um desafio de mixagem, você tem que acessar o grupo do Telegram para pegar o multitrack lá. E aí, a gente tem um prazo até de semana que vem para entregar a mix. Isso assim, não é obrigatório entregar, mas a gente fala assim, entrega, porque a gente consegue saber como que o nosso conhecimento está sendo passado para vocês. Tá bom? Então é isso aí, valeu, gente, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo aí. Falou!